Você já descobriu que estava morta? Não no sentido poético, não como metáfora. Morta oficialmente, com direito à certidão de óbito, processo de inventário e filhos brigando pela sua herança. Enquanto você ainda respira, ainda sente o gosto amargo do café pela manhã. Ainda escuta o barulho dos vizinhos discutindo na casa ao lado. Pois é exatamente isso que aconteceu comigo. Meu nome é Antônia Cordeiro dos Santos. Tenho 72 anos hoje. E há 4 anos descobri que meus filhos me mataram. No papel. Na vida real eu continuava bem viva. Obrigada. Cuidando da casa. Fazendo comida para eles. Lavando as roupas que eles não tinham tempo de lavar porque estavam muito ocupados dividindo minha herança. A gente sempre ouve falar de filho ingrato, né? Mas nunca imagina que a ingratidão pode chegar ao ponto de acelerar sua morte. Não com veneno, não com violência, com papel, caneta e um advogado sem escrúpulo. A maneira mais brasileira de matar alguém, na burocracia. Feche os olhos e imagine a cena. Você está na sua casa, naquela rotina de sempre. No meu caso, era março de 2021. Pandemia em alta. Todo mundo trancado em casa. Eu havia acabado de aprender a usar o tal do WhatsApp porque era a única forma de falar com meus netos. Ricardo, meu filho mais velho, sempre dizia: "Mãe, a senhora precisa se modernizar, isso aí é fácil." Sandra, a caçula, até me ensinou como mandar aqueles adesivos engraçados. Pobre de mim, pensando que eles estavam sendo carinhosos. Era uma terça-feira qualquer. Lembro porque terça sempre foi dia de feijão lá em casa. Tradição que mantenho até hoje, mesmo morando sozinha. O Jornal Nacional. Acabara de começar. O Bonner falando sobre não sei quantas mortes por Covid, quando o celular vibrou. Mensagem no grupo. Família Cordeiro. Esse mesmo que a Sandra criou para a gente se comunicar melhor. O que eu vi naquela tela pequena mudou tudo. Galera, a vovó morreu ontem de noite. Tava sentindo dor no peito. Levei pro hospital, mas não deu tempo. Já falei com o Dr. Sérgio sobre começar o inventário. Papai disse que tem que ser rápido por causa dos impostos. Quem mandou? Meu neto Gabriel, filho do Ricardo. 17 anos. Sempre foi meu xodó. E ali estava ele, matando a própria avó no WhatsApp como quem comenta o resultado do jogo do Palmeiras. Vocês sabem aquela sensação quando o chão some debaixo dos seus pés? Quando o mundo vira de cabeça para baixo e você fica sem ar? Pois foi exatamente isso. Por uns segundos, eu mesma acreditei que estava morta. Olhei para minhas mãos segurando o celular, senti meu coração batendo que nem tambor de escola de samba. E pensei, será que é assim que funciona? A gente morre e nem percebe? Mas aí a raiva chegou. Aquela raiva brasileira, sabe? Que começa devagar, como água fervendo, e vai subindo, subindo, até que transborda e queima tudo em volta. Porque não era só mentira. Era uma mentira com data, com detalhes, com plano. E eu ali, viva, assistindo meu próprio velório ser organizado pelo WhatsApp. As respostas começaram a aparecer na tela. Sandra. Meu Deus, que susto! Mas ela estava reclamando muito de dor mesmo. Ricardo. Gabi, você não podia ter mandado isso aqui. A mãe podia ver. Gabriel. Relaxa, pai. Ela nem sabe mexer direito nessas coisas. Foi aí que eu entendi. Eles não sabiam que eu lia as mensagens. Pensavam que eu era só uma velha confusa que mal conseguia atender uma ligação. Para eles, eu era um estorvo que custava dinheiro e ocupava espaço. Uma herança andando, esperando a hora de virar dinheiro de verdade. Mas eles cometeram um erro fatal. O mesmo erro que todo mundo comete quando subestima uma mulher brasileira de 68 anos que criou família na base da força e da lábia. Acharam que eu era burra.
Eu que administrava os negócios da família há 30 anos. Eu que conhecia cada contrato, cada propriedade, cada centavo que entrava e saía das nossas contas. Eu que havia construído um patrimônio de 15 milhões de reais, fingindo que não entendia nada de dinheiro. Eles iam descobrir quem era Antônia Cordeiro dos Santos. E iam descobrir da pior forma possível. Para entender como chegamos até aqui, preciso contar quem eu era, antes de descobrir que estava morta. Na superfície, eu era exatamente o que vocês esperariam de uma viúva de 68 anos, morando em Ribeirão Preto. Uma senhora simples que fazia crochê nas tardes de domingo, assistia à temperatura máxima, religiosamente, e reclamava que os jovens de hoje não respeitam mais os mais velhos. Minha casa ficava na Vila Tibério, num terreno que meu marido, o saudoso João Cordeiro, comprou nos anos 80. Uma casa modesta por fora. Portão verde descascando, jardim com espada de São Jorge e uma goiabeira que dava fruto o ano todo. Por dentro também simples. Móveis antigos, televisão na sala, foto de casamento na parede e aquele cheiro de café coado que define qualquer lar brasileiro que se preze. Os vizinhos me conheciam como Dona Antônia, a mulher que sempre tinha um cafezinho fresco e um pão de açúcar na mesa. Aquela que você podia procurar quando precisava de açúcar emprestado ou de alguém para conversar. Eu cumprimentava todo mundo na rua, perguntava pelos filhos de cada um, reclamava da qualidade da água e do preço da carne no açougue do seu Manuel. Uma pessoa comum, invisível, exatamente como eu queria ser vista. Porque a verdade é que João e eu nunca fomos pessoas comuns. Ele começou como pedreiro, eu como doméstica. Mas nós dois tínhamos algo que muita gente rica não tem: visão. João via oportunidades onde os outros viam só terreno baldio. Eu via padrões nos números onde os outros viam só contas para pagar. Quando João morreu em 2018, todo mundo achou que eu ia definhar. Coitada da Dona Antônia, diziam. Como ela vai se virar sozinha? Mulher da idade dela não entende dessas coisas de dinheiro. Até meus próprios filhos pensavam assim. Ricardo, formado em Direito, assumiu que seria ele quem cuidaria dos negócios da família. Sandra, com seu curso de administração, se ofereceu para ajudar a mãe com as contas. Eles não sabiam que eu já cuidava de tudo há anos. João, coitado, era bom de obra e de conversa, mas de papel e planejamento não entendia muito. Era eu quem lia os contratos, eu quem negociava com os bancos, eu quem decidia quando comprar e quando vender. João assinava os documentos e levava o crédito. Eu ficava na sombra e fazia o trabalho. Funcionou perfeitamente por 40 anos. Quando ele morreu, eu simplesmente continuei fazendo o que sempre fiz. Só que agora com ainda mais cuidado para ninguém perceber. Porque uma viúva de 68 anos que entende de negócios chama atenção. Uma viúva de 68 anos que pede ajuda para tudo é só mais uma estatística. Minha rotina era calculada para parecer normal. Acordava cedo, varria a calçada, punha roupa no varal. Ia ao mercado sempre no mesmo horário, cumprimentava as mesmas pessoas, comprava as mesmas coisas. Às tardes, fingia ver televisão enquanto checava as contas da empresa no meu celular. As pessoas viam uma velhinha assistindo Sessão da Tarde. Eu estava monitorando um patrimônio multimilionário. O truque era agir exatamente como meus filhos esperavam. Quando o Ricardo vinha me visitar, uma vez por mês, se muito, eu fazia questão de perguntar coisas bobas. Filho, como é que funciona esse negócio de Pix mesmo? Ricardo, você pode me ajudar a entender essa conta de luz? Tá muito alta. Ele adorava explicar. Se sentia importante, útil.
Saía de casa convencido de que a mãe era uma coitadinha que dependia dele para tudo. Sandra fazia a mesma coisa. Vinha aos domingos com o Pedrinho, meu neto especial. Autista, precisava de tratamento caro. Ela sempre dava uma passadinha nas contas bancárias. Só para ver se está tudo certo, mãe. Eu deixava. Mostrava a conta corrente que usava para as despesas da casa. Uns R$ 3.000 no máximo. O resto ficava em outras contas, em outros bancos, em outros nomes. Eles viam o que eu queria que vissem. A verdade? A Cordeiro em Filhos tinha 3 imóveis comerciais no centro da cidade, 2 terrenos na Zona Sul que tinham triplicado de valor, uma participação numa empresa de materiais de construção e aplicações que rendiam mais por mês do que a maioria das pessoas ganha por ano. Tudo isso administrado por uma velhinha que mal sabe mexer no celular. Eu assinava os documentos importantes como Antônia Cordeiro, viúva, representada por seu filho Ricardo Cordeiro. Mas quem lia os contratos, quem negociava os valores, quem tomava as decisões, era eu. Ricardo achava que estava me ajudando. Na verdade, ele era meu funcionário sem salário. A máscara perfeita. Humilde, dependente, grata pela ajuda dos filhos maravilhosos. Até que a máscara caiu. Ou melhor, até que eles tentaram me matar com papel e caneta, sem saber que estavam mexendo com a pessoa errada. Depois de ler aquela mensagem do Gabriel, fiquei uns 10 minutos parada, olhando para a chatela do celular. O Jornal Nacional continuava, agora falando sobre não sei qual escândalo em Brasília. Mas eu não ouvia mais nada. Era como se o mundo tivesse ficado mudo. Minha primeira reação foi ligar para o Ricardo. Meus dedos já estavam discando quando me toquei. Se eu ligasse agora, naquele desespero, eles iam saber que eu havia lido as mensagens. E se eles soubessem que eu sabia, iam mudar o plano. Não ia conseguir descobrir até onde essa traição chegava. Então fiz o que qualquer mulher brasileira experiente faria. Fingi que não vi nada e comecei a investigar. Guardei o celular, levei a xícara de café para a pia e fui tomar um banho. Água quente sempre foi meu jeito de pensar melhor. Debaixo do chuveiro, com o vapor subindo e o barulho da chuva lá fora, comecei a encaixar as peças. A vovó morreu ontem de noite. Já falei com o Dr. Sérgio sobre começar o inventário. Dr. Sérgio Mendes era nosso advogado há mais de 20 anos. Homem sério, casado, pai de família. Sempre foi correto conosco. Mas se Gabriel já havia falado com ele sobre inventário, significava que Ricardo já tinha preparado tudo. Não foi uma decisão de última hora. Foi planejado. Quando saí do banho, peguei o celular de novo e li as mensagens com mais atenção. Tinha outros detalhes que me passaram batido na primeira leitura. Gabriel. Papai disse que tem que ser rápido por causa dos impostos. Ricardo conhecia os prazos legais. Sabia exatamente quanto tempo tinha antes que alguém percebesse que eu não estava realmente morta. Quanto tempo levaria para os órgãos públicos cruzarem as informações? Ele havia calculado tudo. Sandra. Mas ela estava reclamando muito de dor mesmo. Eles já tinham criado uma história. Eu sempre reclamava de dor no peito quando ficava nervosa. Herança genética da minha mãe, que morreu do coração. Eles iam usar isso como explicação. Uma morte natural, sem suspeitas. O telefone tocou. Ricardo. Mãe? A senhora tá bem? Eu tava passando aqui perto e pensei em dar uma chegadinha. Mentira. Ricardo nunca passava por aqui, sem querer. E ele nunca me ligava antes de aparecer. Estava testando se eu ainda atendia, se ainda estava viva. Oi, filho. Claro, vem assim. Acabei de fazer um bolo de fubá. Que bom, mãe. A senhora tá com a voz meio estranha. Tá se sentindo bem? Quase caí na armadilha.
Quase falei que estava abalada, que tinha visto uma mensagem estranha. Mas me controlei. Ah, filho, é essa chuva. Sempre fica tudo meio pesado quando chove muito, né? A senhora vem logo? Já tô chegando, mãe. Desliguei e corri para a cozinha. Tinha que estar normal quando ele chegasse. Pus a mesa, esquentei o café, cortei o bolo. Quando o Ricardo tocou a campainha, 15 minutos depois, eu estava na sala assistindo Caldeirão do Hulk, como se nada tivesse acontecido. Oi, mãe. Ele me deu um beijo no rosto, daqueles mecânicos, sem carinho. Oi, querido. Que bom que você veio. Tava meio sozinha aqui com essa chuva. Ricardo se sentou no sofá e ficou me observando. Estava procurando alguma coisa. Sinais de que eu sabia de alguma coisa, talvez. A senhora tá bem mesmo, mãe? Não tá sentindo nada estranho? Que estranho como, filho? Ah, sei lá. Dor no peito, falta de ar. A senhora não é mais nova, né? Filho da puta. Estava plantando a semente da minha própria morte. Se eu reclamasse de qualquer coisa, ele ia usar como justificativa depois. Imagina, Ricardo. Tô firme e forte. Graças a Deus, né? Ele pareceu decepcionado. Ficamos conversando sobre amenidades por 1 hora. Ele me contou sobre o trabalho no escritório, reclamou dos clientes difíceis, perguntou se eu precisava de alguma coisa. Normal demais. Forçado demais. Quando ele foi embora, me deu outro beijo mecânico e disse: Mãe, qualquer coisa que a senhora precisar é só ligar, tá? E se sentir alguma coisa estranha, alguma dor, não fica aguentando sozinha. Me liga na hora. Pode deixar, filho. A senhora promete? Prometo. Fechei a porta e encostei as costas nela. Meu próprio filho estava ali, na minha cara, me matando aos poucos, testando hoje o terreno, preparando as circunstâncias da minha morte. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. Uma frieza que eu não conhecia tomou conta do meu peito. Não era mais raiva. Era algo mais profundo, mais perigoso. Era o nascimento de uma vingadora. Voltei para a sala, peguei o celular e comecei a digitar uma mensagem para o grupo da família. Gente, tô me sentindo meio mal aqui. Uma dor no peito que não passa. Será que é a umidade? Mandei e esperei. A resposta do Ricardo veio em menos de 2 minutos. Mãe, a senhora quer que eu volte aí? Ou prefere que eu chame uma ambulância? Não, filho. Já tô melhor. Tomei um chá de erva cidreira que passou. Tem certeza? A senhora não tá achando que é do coração? Ele estava ansioso. Queria que eu confirmasse que era do coração. Queria que eu mesma construísse a narrativa da minha morte. Não sei, filho. Às vezes dá mesmo. Deve ser a idade. Mãe, amanhã eu vou aí cedo para levar a senhora no médico. Tá bom? Tá bom, querido. Obrigada por cuidar tão bem da sua mãe. Desliguei o celular e sorri. Um sorriso que nunca tinha dado antes na vida. Frio, calculado. Eles queriam me matar? Então eu ia morrer. No papel. Legalmente. E quando eles menos esperassem, eu ia ressuscitar para mostrar do que uma mulher brasileira traída é capaz. A guerra tinha começado. E eles nem imaginavam contra quem estavam lutando. Na manhã seguinte, acordei antes das 5, como sempre fiz a vida toda. Mas dessa vez não foi para fazer café e varrer a calçada. Foi para começar a minha nova profissão, detetive da própria morte. A primeira coisa que fiz foi pegar todos os documentos importantes que guardava no meu quarto. Escrituras, contratos, procurações, extratos bancários. Tudo que Ricardo achava que eu não entendia estava ali, organizadinho numa pasta azul que eu mantinha embaixo da cama. Ele nunca imaginou que eu lia cada vírgula daqueles papéis. Separei 3 pilhas. Documentos que eles sabiam que existiam, documentos que eles não sabiam que existiam
e documentos que provavam que eu controlava tudo. A terceira pilha era a maior. Ricardo chegou às 8 em ponto, pontual como sempre quando queria alguma coisa. Bom dia, mãe. Como a senhora passou a noite? Ainda tá com dor? Ah, filho, foi uma noite difícil. Essa dor no peito não me deixou dormir direito. Mentira. Dormi que nem um anjo, sonhando com o dia em que ia ver a cara dele quando descobrisse a verdade. Então vamos logo pro médico. Já marquei com o Dr. Fernando, aquele cardiologista que o senhor conhece. Dr. Fernando? Claro. O mesmo médico que assinou o atestado de óbito do João, sem nem ver o corpo direito. Ricardo já tinha tudo planejado. Tá bom, filho. Deixa eu só pegar minha bolsa. Durante o caminho para o consultório, Ricardo estava nervoso. Ficava mexendo no celular, mandando mensagens. Uma hora ele falou: Mãe, a senhora tem certeza que está sentindo dor no coração? Não pode ser gases, essas coisas? Não, filho. É uma dor diferente. Como se tivesse um peso no peito. Ele relaxou. Era exatamente o que queria ouvir. No consultório, Dr. Fernando me examinou. Fez eletrocardiograma. Mediu pressão. Tudo normal, como sempre foi. Mas Ricardo ficou conversando com ele no corredor uns 10 minutos. Quando voltaram, o médico disse: Dona Antônia, pelo que eu vi, a senhora está bem. Mas na sua idade, é importante estar sempre atenta a qualquer sintoma. Qualquer coisa, volte aqui imediatamente. Doutor, e se for alguma coisa mais grave? Perguntou Ricardo com uma cara de filho preocupado que merecia um Oscar. Bom, Ricardo, vou ser franco. Na idade da sua mãe, um infarto pode ser fulminante. Às vezes não dá nem tempo de chegar ao hospital. Pronto. Estava plantada aí a semente da minha morte súbita. Dr. Fernando nem sabia que estava sendo usado, mas suas palavras iam constar no laudo que justificaria meu óbito. Na volta para casa, Ricardo estava mais relaxado. Mãe, a senhora viu o que o doutor falou? Tem que se cuidar mesmo. E qualquer coisa, me liga na hora, tá? Claro, filho. Você é tão bom para sua mãe. Quando chegamos em casa, Ricardo disse que precisava usar o banheiro. Mas eu sabia que não era isso. Ele queria dar uma olhada nos meus documentos, verificar se estava tudo no lugar para quando precisasse dar entrada no inventário. Deixei ele vasculhar à vontade. Os documentos importantes de verdade estavam em outro lugar. Depois que ele foi embora, liguei para o Dr. Sérgio. Precisava saber exatamente o que Ricardo havia conversado com ele. Dr. Sérgio, aqui é a Dona Antônia. Dona Antônia, que bom ouvir sua voz. Como a senhora está? Bem, doutor, mas queria tirar uma dúvida. O Ricardo falou alguma coisa para o senhor sobre minha herança? Silêncio do outro lado da linha. Como assim, Dona Antônia? Ah, é que ele disse que vocês conversaram sobre fazer meu testamento. Essas coisas. Dona Antônia, o Ricardo me procurou ontem, sim. Mas ele disse que a senhora estava muito doente e queria organizar os papéis para quando chegasse a hora. Mentiroso filho da puta. Já estava preparando o advogado para achar minha morte. Entendo. E o que o senhor falou para ele? Falei que seria melhor a senhora vir pessoalmente para conversarmos. Que essas coisas são muito delicadas para tratar por terceiros. Dr. Sérgio ainda tinha caráter. Ricardo não conseguiu envolvê-lo completamente no golpe. Dr. Sérgio, posso fazer uma pergunta? Quanto tempo demora um processo de inventário quando a pessoa morre de causa natural? Depende de várias coisas, Dona Antônia. Se não houver contestações e os documentos estiverem em ordem, uns 3 a 6 meses. Por que a pergunta? Curiosidade. A gente fica pensando nessas coisas na nossa idade, né? Claro. Mas não se preocupe com isso agora. A senhora tem muito tempo ainda pela frente.
Se ele soubesse... Desliguei e comecei a segunda parte da investigação. Descobrir exatamente o que Ricardo sabia sobre nosso patrimônio. Fui até o computador. Sim, eu tinha um computador e sabia usar. Outra coisa que eles não sabiam. E acessei todas as nossas contas bancárias. O que vi me deixou ainda mais furiosa. Ricardo havia feito várias consultas aos extratos nas últimas semanas. Usando a procuração que eu havia dado para ele me ajudar com os bancos, ele estava mapeando tudo que achava que eu tinha. Mas ele só conhecia a ponta do iceberg. A conta que ele monitorava tinha uns 50 mil reais. As outras 5 contas, que estavam em bancos diferentes e num nome fantasia da empresa, tinham mais de 2 milhões. Sem contar os imóveis e as aplicações. Ele achava que ia herdar uma casinha no interior e algumas economias. Na verdade, estava tentando roubar um império. A raiva deu lugar a uma satisfação mórbida. Meu filho era não só um traidor, mas um traidor incompetente. Nos dias seguintes, fingi estar cada vez mais fraca. Reclamava de cansaço, falta de ar, dor no peito. Ricardo e Sandra começaram a aparecer mais em casa, sempre com aquela cara de preocupação falsa que só quem já foi enganado reconhece de longe. Foi durante essas visitas que descobri a verdadeira extensão da traição. Sandra apareceu numa quinta-feira à tarde. Trouxe o Pedrinho para me fazer companhia. Meu neto especial sempre foi minha fraqueza. Autista, mas um menino doce, carinhoso. Ele se sentou no meu colo e ficou mexendo no meu celular, vendo vídeos no YouTube. Mãe, a senhora não acha que tá na hora de pensar em vender essa casa? Sandra soltou do nada. Vender? Por quê, filha? Ah, mãe, a senhora tá ficando mais frágil. Essa casa é muito grande, muito trabalho. Podia vir morar comigo, ou numa casa menor. Claro. Eles queriam me tirar da casa para ter acesso livre aos documentos e aos bens. Não sei, Sandra. Essa casa tem tanta história. Eu sei, mãe. Mas pensa bem. Vendendo aqui, a senhora podia comprar um apartamentinho menor e ainda sobrar um dinheiro para ajudar com o tratamento do Pedrinho. Aí estava a motivação da Sandra. O tratamento do filho custava 3 mil reais por mês. O marido dela ganhava pouco. Ela trabalhava meio período. Estavam sempre apertados financeiramente. Quanto tá custando-se o tratamento do Pedrinho? Ah, mãe, é caro. Muito caro. O plano de saúde não cobre tudo. Às vezes eu fico sem saber como vou pagar. E o que você acha que eu podia fazer para ajudar? Sandra me olhou com aqueles olhos de cachorro sem dono. A senhora não tem uns investimentos aí? Umas aplicações que o papai deixou? Ela sabia dos investimentos. Ricardo havia contado para ela. Tenho uns trocados aplicados, e sim. Mas não é muito, filha. Quanto mais ou menos, mãe? A pergunta saiu mais ansiosa do que ela queria demonstrar. Uns 50 mil reais, por aí. Só isso? O só isso entregou tudo. Eles achavam que tinha mais. Muito mais. Por quê, filha? É pouco? Não, mãe, imagina. É que... sei lá. O papai sempre falava que vocês tinham guardado bastante dinheiro. João nunca falou isso pra ela. Foi Ricardo quem contou. Eles haviam conversado sobre minha herança, calculado quanto cada um ia receber. Naquela noite, depois que Sandra foi embora, liguei para uma empresa de investigação particular. Sim, eu contratei um detetive para investigar meus próprios filhos. O cara achou estranho, mas dinheiro falou mais alto que estranheza. Dona Antônia, o que exatamente a senhora quer saber? Quero saber se meus filhos têm dívidas, se estão precisando de dinheiro, se estão planejando alguma coisa. Posso perguntar por quê? Suspeito que eles estão querendo me passar para trás. E eu quero provas antes de agir. Em 3 dias,
O detetive voltou com um relatório que me gelou o sangue. Ricardo devia mais de 800 mil reais para agiotas. Vício em apostas esportivas que havia começado pequeno e virado uma bola de neve. O escritório dele estava quebrado. Ele havia perdido alguns clientes importantes. Os agiotas estavam cobrando, ameaçando ir atrás da família. Sandra não tinha dívidas, mas o filho precisava de uma cirurgia experimental nos Estados Unidos que custava 200 mil dólares. O médico havia dito que era a única chance de Pedrinho ter uma vida normal. Agora tudo fazia sentido. Não era só ganância, era desespero. Ricardo precisava do dinheiro para não ser morto. Sandra precisava do dinheiro para salvar o filho. E eu estava no caminho dos dois. O pior de tudo? Se eles tivessem vindo conversar comigo, eu teria ajudado. Teria pagado as dívidas do Ricardo e bancado o tratamento do Pedrinho sem pestanejar. Porque por mais que eles fossem filhos ingratos, eram meus filhos. E Pedrinho era inocente em tudo isso. Mas eles escolheram me matar para resolver os problemas. Escolheram o caminho da traição em vez do caminho da verdade. E agora iam descobrir que mexeram com a pessoa errada. Foi na madrugada de uma sexta-feira que eu me transformei definitivamente. Estava deitada na cama, pensando em tudo que havia descoberto, quando uma ideia surgiu na minha cabeça. Uma ideia tão perfeita, tão poética, que me fez sorrir no escuro. Se eles queriam me matar, eu ia morrer. Mas ia morrer do meu jeito. Levantei, fui até o computador e comecei a pesquisar tudo sobre sucessão, inventário, testamento. Li artigos jurídicos, consultas ao Código Civil, decisões do STJ. Passei a madrugada inteira estudando como funciona a morte legal de uma pessoa no Brasil. Descobri coisas interessantes. Primeira, se uma pessoa é declarada morta e depois aparece viva, todos os atos praticados no período são anulados. Contratos assinados, vendas feitas, partilhas realizadas. Tudo volta ao estado anterior. Segunda, quem faz declaração falsa de óbito comete crime de falsidade ideológica, punível com prisão de 1 a 5 anos. Terceira, advogado que participa de fraude pode perder a licença da OAB e ainda responder criminalmente. Quarta, se uma pessoa transfere bens para terceiros antes de morrer e depois é comprovado que foi para fraudar herdeiros, a transferência é nula. Ou seja, eu podia transformar a vida dos meus filhos num inferno jurídico, e tudo dentro da lei. Comecei a planejar. Na segunda-feira seguinte, procurei outro advogado, Dr. Marcelo, jovem, competente, que não conhecia minha família. Contei para ele que suspeitava que meus filhos estavam planejando me enganar. Dr. Marcelo, quero fazer algumas mudanças nos meus documentos e quero que fique tudo em segredo. Que tipo de mudanças, Dona Antônia? Quero transferir todos os meus bens para uma fundação. Quero criar uma instituição que ajude crianças especiais e idosos abandonados. É uma decisão importante. A senhora tem certeza? Absoluta. Meus filhos são adultos, têm profissão. Não precisam de herança. Prefiro ajudar quem realmente precisa. Dr. Marcelo achou estranho, mas fez os documentos. Em uma semana, todo o seu patrimônio da família estava legalmente transferido para a Fundação João e Antônia Cordeiro, destinada ao cuidado de crianças autistas e idosos carentes. Mas aqui vem a parte genial. Eu mantive o usufruto vitalício de tudo. Ou seja, enquanto eu estivesse viva, continuaria controlando e usando todos os bens. Só depois da minha morte é que a fundação assumiria o controle. Em termos práticos, nada mudou para mim. Mas Ricardo e Sandra acabavam de ser deserdados sem saber. O segundo passo foi ainda mais cruel. Procurei um médico geriatra que não conhecia minha família. Dr. Roberto,
especialista em demência senil. Marquei uma consulta e fui até lá fingindo estar confusa. Doutor, eu tô esquecendo muito as coisas. Às vezes não lembro nem onde guardei meus documentos importantes. Isso é normal na sua idade, Dona Antônia. Mas vamos fazer alguns testes para ter certeza. Fiz os testes fingindo ter dificuldade nas perguntas mais simples. Errei de propósito algumas datas. Fingi não lembrar de alguns nomes. Dr. Roberto ficou preocupado. Dona Antônia, os resultados sugerem um quadro inicial de demência. Não é grave ainda, mas é importante começar um acompanhamento. Doutor, isso significa que eu não posso mais cuidar dos meus negócios? Bom, legalmente a senhora ainda tem capacidade civil, mas seria recomendável ter alguém de confiança para ajudar nas decisões importantes. Perfeito. Agora eu tinha um laudo médico que poderia usar para invalidar qualquer documento que Ricardo me fizesse assinar. O terceiro passo foi o mais arriscado. Instalei um aplicativo de gravação no meu celular e comecei a provocar conversas com Ricardo e Sandra. Perguntava sobre herança, sobre testamento, sobre o que iam fazer quando eu morresse. Gravei tudo. Em 2 semanas tinha mais de 5 horas de áudio dos dois falando sobre como iam dividir meus bens, sobre quanto valia a casa, sobre quais investimentos iam sacar primeiro. Em nenhum momento expressaram tristeza pela minha futura morte. Só alívio financeiro. As gravações eram ilegais como prova judicial, mas iam servir para outro propósito. O quarto e último passo foi o mais pessoal. Escrevi uma carta. Uma carta longa, detalhada, contando tudo o que descobri, tudo o que senti, tudo o que planejei. Expliquei cada decisão, cada movimento da minha vingança. E terminei com uma frase que resumia tudo. Vocês me mataram por dinheiro. Agora vão descobrir que o dinheiro nunca foi de vocês. Selei a carta no envelope e deixei guardada junto com todas as evidências que tinha coletado. Fotos dos documentos, cópias das gravações, comprovantes das transferências para a fundação. Quando chegasse a hora do confronto, eu teria tudo na mão. Mas antes disso precisava morrer. Oficialmente. Para que eles revelassem suas verdadeiras faces e cometessem crimes que não pudessem mais negar. A armadilha estava pronta. Agora era só esperar eles caírem dentro. E eu sabia que não ia demorar muito. Ricardo estava cada vez mais desesperado com os agiotas. Sandra estava cada vez mais ansiosa com o estado do Pedrinho. A pressão ia fazer eles agirem em breve. E quando agissem, eu estaria preparada. Continua na segunda parte. A partir daquele momento, eu me tornei a melhor atriz que Ribeirão Preto já viu. Não daquelas que ganham prêmio na televisão, mas do tipo mais perigoso. A que consegue enganar os próprios filhos. Comecei devagar, como toda boa manipuladora. Pequenos lapsos de memória, confusões bobas, momentos de fragilidade estrategicamente calculados. O segredo era parecer que estava perdendo-se o controle quando, na verdade, eu nunca tive tanto controle assim na vida. Na terça-feira seguinte, Ricardo veio me visitar. Como sempre, chegou com aquela cara de filho dedicado, que só enganava quem queria ser enganado. Oi, mãe! Como a senhora está se sentindo? Ah, filho. Fiz uma pausa, como se estivesse confusa. Você é o Ricardo ou o Gabriel? Ele quase saltou da cadeira. Mãe, eu sou o Ricardo, seu filho. Ah, claro. Desculpa, filho. Às vezes eu fico meio... sei lá. É a idade, né? Pronto. Plantei a primeira semente da minha suposta demência. Mãe, a senhora não tá se sentindo bem mesmo. Que tal a gente marcar outro médico? Um especialista em... na cabeça? Na cabeça? Por quê, filho? Eu tô louca? Não, mãe. Imagina. É só para ter certeza de que está tudo bem. Durante toda essa visita, fingi pequenas confusões.
Chamei ele de João algumas vezes. Perguntei se ele ainda estudava direito. Como se não soubesse que ele era formado há 15 anos. Reclamei que estava com dificuldade para lembrar onde guardava os documentos importantes. Quando ele foi embora, ouvi ele falando no telefone no portão. Sandra? É o Ricardo. Acho que a mãe tá piorando. Ela me confundiu com o papai hoje. Perfeito. A informação ia circular na família. Em poucos dias, todos iam estar convencidos de que eu estava perdendo a cabeça. Na quinta-feira foi a vez da Sandra aparecer. Trouxe o Pedrinho, como sempre. Meu neto se sentou no meu colo e eu fingi não reconhecê-lo de início. Quem é esse menino bonito? Mãe, é o Pedrinho, seu neto. Ah, claro. Sandra ficou preocupada. Ou fingiu ficar preocupada, nunca dá pra saber com certeza. Mãe, a senhora tá se alimentando direito? Tomando os remédios? Que remédios, filha? Os remédios para a pressão. A senhora sempre tomou. Verdade, eu tomava remédio para a pressão há 10 anos, mas resolvi fingir que esquecia. Ah, sim. Às vezes eu esqueço. É tanta coisa para lembrar. Sandra me olhou com aquela expressão que eu conhecia bem. Era já a mesma cara que ela fazia quando era criança e quebrava alguma coisa. Medo misturado com oportunismo. Mãe, a senhora não acha que tá ficando difícil cuidar de tudo sozinha? Dessa casa grande, dos papéis, das contas. É, filha. Às vezes eu fico perdida mesmo. E se a gente organizasse as coisas? Seus documentos, suas contas. Eu posso ajudar. Aí estava. A primeira investida oficial. Sandra queria acesso aos meus papéis. Seria bom, filha. Mas eu não lembro onde guardei tudo. A senhora quer que eu procure? Sei que o papai sempre guardava os documentos importantes no quarto de vocês. Pode procurar, sim. Mas não mexe em muita coisa, tá? Eu fico confusa quando mudam as coisas de lugar. Sandra praticamente babou de ansiedade. Passou 2 horas vasculhando meu quarto, procurando documentos. Achou alguns, os que eu quis que ela achasse. Escritura da casa, algumas aplicações pequenas, procurações antigas. Quando ela saiu carregando uma pasta com cópias de alguns papéis, eu sorri. Estava dando para eles exatamente o que queriam ver. Uma velha confusa, com a casa desorganizada e documentos espalhados. Na verdade, os documentos importantes estavam todos em outro lugar. E as procurações que ela copiou estavam vencidas há 2 anos. Nos dias seguintes, intensifiquei a performance. Comecei a ligar para Ricardo e Sandra falando coisas estranhas, sempre no final da tarde. Horário que eles iam associar com síndrome do pôr do sol, comum em pessoas com demência. Ricardo? Filho, tem gente estranha na minha casa. Gente estranha como, mãe? Não sei. Pessoas que eu não conheço, mexendo nas minhas coisas. Mãe, não tem ninguém aí. A senhora trancou a porta? Tranquei, sim. Mas eles podem entrar pelas janelas. Mãe, eu vou aí agora. Quando o Ricardo chegava, eu fingia estar confusa sobre por que havia ligado. Dizia que devia ter sido um pesadelo, que estava tudo bem. Ele ficava preocupado, mas também aliviado. Preocupado porque percebia que meu estado estava piorando. Aliviado porque isso facilitaria os planos dele. Para Sandra, eu ligava reclamando de dores imaginárias. Sandra, filha, essa dor no peito não passa. A mãe quer que eu leve no médico? Não, já passa. É só um aperto aqui no coração. Deve ser saudade do seu pai. Mãe, a senhora não pode ficar pensando essas coisas. O papai não ia querer ver a senhora sofrendo. Às vezes eu tenho vontade de ir encontrar com ele, sabe? Silêncio do outro lado da linha. Que tipo de vontade, mãe? Ah, sei lá. Vontade de descansar, de não dar mais trabalho para vocês. Mãe, não fala essas coisas.
A gente gosta de cuidar da senhora. Mentira! Mas era exatamente o que eu queria ouvir. Eles estavam começando a se acreditar que eu podia morrer a qualquer momento. E que talvez eu até quisesse morrer. A terceira semana foi quando resolvi testar os limites de verdade. Marquei uma reunião com o doutor, Sérgio, nosso advogado de família. Mas antes de ir, avisei Ricardo. Filho, vou falar com o doutor Sérgio hoje. Quero organizar umas coisas. Que tipo de coisas, mãe? Ah, sei lá. Testamento. Essas coisas que pessoa da minha idade tem que organizar. Senti a excitação na voz dele. A senhora quer que eu vá junto? Pra ajudar? Não precisa, filho. É coisa simples. Mas, mãe, a senhora tá meio confusa ultimamente. Pode esquecer de falar alguma coisa importante. Verdade. Então vai sim. Me ajuda aí. No consultório do Dr. Sérgio, fiz o maior teatro da minha vida. Fingi estar confusa sobre valores, propriedades, até sobre o nome dos meus próprios filhos. Dr. Sérgio, eu quero deixar tudo organizado para quando eu morrer. Claro, dona Antônia. Vamos ver sua situação patrimonial primeiro. Ah, doutor, eu não lembro bem o que eu tenho. Ricardo, você sabe? Ricardo quase se babou todo. Era a chance de ouro que ele estava esperando. Mãe, a senhora tem a casa, umas aplicações, uns 50 mil reais mais ou menos. Dr. Sérgio franziu a testa. Ele conhecia nossa situação financeira. Ricardo, pelo que me lembro, sua mãe tem um patrimônio bem maior que isso. Doutor, eu interrompi. Eu tô meio confusa ultimamente. Não lembro direito das coisas. Se o Ricardo diz que é isso, deve ser isso mesmo. Dr. Sérgio me olhou preocupado, mas continuou. Dona Antônia, a senhora quer fazer um testamento? Quero sim. Quero deixar tudo para meus filhos. Meio para cada um. E a casa? A senhora quer continuar morando aqui? Ah, doutor, essa casa é muito grande para mim. Às vezes eu penso em vender e ir morar num lugar menor. Ricardo não conseguiu disfarçar o sorriso. Mãe, se a senhora quiser vender a casa, eu posso ajudar. Conheço alguns corretores bons. Seria bom, filho. Você sempre cuida tão bem da sua mãe. Quando saímos do escritório, Ricardo estava eufórico. Mãe, a senhora viu como foi importante eu ter ido junto? O Dr. Sérgio quase confundiu os valores dos seus bens. É verdade, filho. Ainda bem que você estava lá. Mãe, que tal a gente acelerar essas coisas? O testamento, a venda da casa. A senhora não tá bem de saúde, é melhor deixar tudo organizado logo. Acha mesmo, filho? Acho, mãe. É para o bem da senhora. No caminho para casa, Ricardo não parava de falar sobre os benefícios de eu vender a casa, de fazer o testamento, de simplificar minha vida. Era como ouvir um agiota tentando convencer uma viúva a fazer um empréstimo. Naquela noite, depois que ele foi embora, eu ri sozinha na cozinha. Meu filho havia acabado de se enforcar com a própria corda, porque todo aquele teatro no Dr. Sérgio tinha sido gravado. Não por mim, eu não podia arriscar, mas pelo próprio Dr. Sérgio, que havia achado estranho meu comportamento e resolveu gravar a conversa para se proteger legalmente. Quando chegasse a hora, eu teria a prova de que Ricardo estava me manipulando, aproveitando-se da minha suposta confusão mental para me fazer tomar decisões que me prejudicavam. A armadilha estava quase completa. A quarta semana foi quando resolvi apertar o cerco de verdade. Liguei para Ricardo numa manhã de quinta-feira, fingindo estar desesperada. Ricardo, você pode vir aqui agora? O que foi, mãe? A senhora tá bem? Não sei. Acho que alguém entrou na minha casa ontem à noite. Como assim, mãe? Meus documentos estão todos bagunçados. Acho que alguém mexeu nas minhas coisas.
Em 15 minutos, Ricardo estava na minha porta. Encontrou exatamente o que eu queria que ele encontrasse. A casa um pouco desarrumada, gavetas abertas, papéis espalhados. Claro que fui eu mesma quem fiz aquela bagunça calculada. Mãe, a senhora tem certeza que alguém entrou aqui? Tenho, filho. Ricardo examinou a casa toda. Não havia sinais de arrombamento porque não houve arrombamento. Mas ele estava numa sinuca de bico. Ou assumia que eu estava delirando, ou assumia que realmente havia ladrões interessados nos meus documentos. Mãe, nada foi roubado. A televisão tá aqui, os eletrodomésticos. Mas mexeram nos meus papéis, Ricardo. Que documentos, mãe? Aqueles da empresa, dos terrenos. Tá tudo fora do lugar. Foi aí que ele mordeu a isca. Mãe, que tal a gente guardar esses documentos num lugar mais seguro? No meu escritório ou num cofre do banco? Você acha, filho? Acho, mãe. Aqui em casa não é seguro. E a senhora às vezes esquece onde guarda as coisas. É verdade. Você pode guardar pra mim? Posso, mãe. Vou cuidar de tudo. Pronto. Agora Ricardo ia ter acesso total aos documentos que eu queria que ele visse. E ia assinar recibos de tudo que levasse. Naquela tarde, ele voltou com 2 caixas de papelão e começou a recolher todos os documentos que encontrou. Escrituras, contratos, extratos bancários, procurações. Tudo devidamente catalogado e recebido. Mãe, vou deixar uma lista do que tô levando, tá? Para a senhora não ficar preocupada. Tá bom, filho. Você é tão organizado. Quando ele foi embora com as caixas, eu sorri. Ricardo havia acabado de cometer outro crime. Apropriação indébita. Levou documentos sem autorização legal, apenas aproveitando-se da minha suposta confusão mental. Mais uma prova para a pilha. No final de semana, Sandra apareceu com uma proposta que me surpreendeu pela audácia. Mãe, eu e o Ricardo conversamos. A gente acha que a senhora precisa de ajuda para cuidar da casa. Que tipo de ajuda, filha? Uma cuidadora. Alguém que fique aqui durante o dia, ajude com os remédios, com as coisas da casa. Cuidadora? Eu não sou doente, Sandra. Não é isso, mãe. É só para esta senhora ter companhia. E para a gente ficar mais tranquila. O que eles realmente queriam era alguém para me vigiar. Para ter certeza de que eu não ia fazer nada que atrapalhasse os planos deles. Não sei, filha. Gente estranha na minha casa. Não é gente estranha, mãe. A gente vai escolher alguém de confiança. E quanto custa isso? Ah, mãe, a gente se vira. O importante é o bem-estar da senhora. Mentira. Eles iam tirar o dinheiro das minhas próprias contas. Tá bom, filha. Se vocês acham que é melhor. É, mãe. A senhora vai ver como vai ficar mais tranquila. Uma semana depois, apareceu em casa a tia Marlene. 50 e poucos anos. Simpática, profissional. Uma cuidadora de verdade, contratada legalmente. Mas pra mim, ela era uma espiã. Marlene ficava na minha casa das 8 da manhã às 5 da tarde. Cuidava da casa, preparava minhas refeições, me lembrava dos remédios. E, claro, relatava tudo para Ricardo e Sandra. Precisei redobrar a sua atuação. Para Marlene, eu era uma velha meio confusa, mas carinhosa. Contava histórias repetidas, esquecia onde punha as coisas. Às vezes chamava ela pelo nome de pessoas que já tinham morrido. Marlene, você pode me ajudar a procurar uns papéis? Que papéis, dona Antônia? Uns documentos importantes que eu guardei, mas não lembro onde. A senhora lembra como eram? Não, era coisa do banco, acho. Ou da empresa. Não sei mais. Marlene anotava tudo num caderninho. No final do dia, eu tinha certeza de que ela passava um relatório completo para meus filhos. Exatamente como eu queria. O momento final chegou numa terça-feira de abril.
Marlene havia saído mais cedo porque tinha consulta médica, e eu estava sozinha em casa quando o telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Alô? Dona Antônia? Aqui é o Marco, sócio do Ricardo. Marco! Ricardo nunca falou de nenhum sócio chamado Marco. Oi, Marco. O Ricardo não tá aqui. Eu sei, Dona Antônia. Na verdade, eu queria falar com a senhora mesmo. Comigo? Por quê? É sobre as dívidas do Ricardo. A senhora sabe da situação dele? Meu sangue gelou. Que situação? Dona Antônia, o Ricardo deve muito dinheiro pra mim. Muito dinheiro mesmo. E o prazo venceu. Quanto? 800 mil reais. 800 mil? Como assim? Apostas, Dona Antônia. Seu filho tem um problema sério com o jogo. E agora eu preciso do meu dinheiro de volta. Mas eu não tenho essa quantia. A senhora tem sim. Sua casa vale mais que isso. Seus investimentos também. Como ele sabia dos meus investimentos? Quem falou dos meus investimentos? O próprio Ricardo. Ele disse que a senhora ia ajudar ele a resolver essa situação. Ele disse isso? Disse sim. Falou que a senhora ia vender a casa e passar o dinheiro para ele. Filho da puta. Ricardo estava usando meu nome para negociar com agiotas. Olha, Marco, eu preciso conversar com o Ricardo primeiro. Dona Antônia, com todo respeito, não tem tempo para conversar. O Ricardo me disse que a senhora às vezes fica confusa, esquece das coisas. Mas essa dívida é real. E o prazo é amanhã. Amanhã? Amanhã. Se não rolar o pagamento, vou ter que tomar outras providências. Que tipo de providências? A senhora não quer saber, Dona Antônia. A ligação foi desligada. Fiquei sentada na cozinha, tremendo. Não de medo, de raiva. Ricardo havia chegado ao fundo do poço. Não só estava planejando minha morte para ficar com a herança, como estava usando meu nome para garantir empréstimos com agiotas. Era hora de acabar com aquela farsa. Liguei para Ricardo. Ricardo, preciso falar com você. Agora. O que foi, mãe? A senhora tá bem? Estou sim, mas preciso falar sobre umas coisas importantes. Que coisas? Sobre dinheiro, sobre dívidas, sobre mentiras. Silêncio do outro lado da linha. Mãe, a senhora tá confusa de novo. Que história é essa de dívidas? O Marco me ligou, Ricardo. Silêncio mais longo. Que Marco, mãe? Seu sócio. O que você deve 800 mil reais? Mãe, eu posso explicar. Então vem aqui e explica. Traz a Sandra também. Vamos ter uma conversa em família. Mãe, não é nada demais. Ricardo, se você não estiver aqui em 1 hora, eu vou na polícia e conto tudo o que eu sei. Tudo que a senhora sabe sobre o quê? Sobre minha morte, filho. Sobre como vocês me mataram no papel enquanto eu ainda estava viva. Agora o silêncio foi ensurdecedor. Mãe, eu não entendi. Você entendeu sim. 1 hora, Ricardo, com a Sandra. Desliguei o telefone e sorri. Pela primeira vez em semanas, um sorriso verdadeiro. A máscara tinha caído. O jogo tinha virado. E agora era a hora do acerto de contas. Fui até o quarto, peguei a pasta com todas as evidências que havia coletado. Gravações, documentos, fotos, a carta que escrevi explicando tudo. Coloquei tudo em cima da mesa da sala e esperei. Em 50 minutos, Ricardo chegou. Sozinho. Cadê a Sandra? Ela vem depois, mãe. Vamos conversar primeiro, só nós dois. Não, eu falei para trazer a Sandra. Liga para ela. Mãe, a senhora tá bem? Parece diferente. Estou diferente mesmo, filho. Estou viva. Coisa que vocês não esperavam, né? Ricardo ficou pálido. Mãe, eu não entendi. Senta aí, Ricardo. E fica quieto. Agora quem vai falar sou eu. Ricardo se sentou na poltrona como quem não sabia se estava numa reunião de família ou num interrogatório policial.
E, para ser sincera, era um pouco dos dois. Eu me sentei na cadeira de frente para ele, com a pasta de evidências ao lado. Pela primeira vez em semanas, não fingi confusão, não tremi, não falei devagar. Voltei a ser a Antônia Cordeiro que construiu um império financeiro na base da inteligência e da determinação. Filho, vou fazer uma pergunta e quero uma resposta honesta. Você acha que sua mãe é burra? Mãe, que pergunta é essa? Responde. Claro que não, mãe. A senhora sempre foi inteligente. Então, por que achou que ia conseguir me enganar? Ricardo engoliu seco. Enganar como, mãe? Me declarando morta, Ricardo. Me matando no papel para ficar com minha herança. O sangue sumiu do rosto dele. Mãe, eu não sei do que a senhora tá falando. Sabe sim. A vovó morreu ontem. Já falei com o Dr. Sérgio sobre a herança. Mensagem do Gabriel no WhatsApp. 23 de março, 20h47, Pisserme. Quer que eu mostre? Peguei o celular e abri o grupo da família. A mensagem ainda estava lá, porque eu havia pedido para o Gabriel não apagar. Disse que era para lembrar da vovó. Ricardo leu a mensagem e ficou branco como papel. Mãe, isso aí foi um mal-entendido. Mal-entendido? Seu filho me matou por mensagem e você chama de mal-entendido? Não foi isso, mãe. O Gabriel se confundiu. Se confundiu? Ricardo, você acha que eu sou idiota? O menino disse que já tinha falado com o Dr. Sérgio sobre o inventário. Ricardo começou a suar. Mãe, deixa eu explicar. Agora você vai explicar sim. Mas primeiro liga para a Sandra. Falei que queria vocês dois aqui. Mãe, não precisa envolver a Sandra nisso. Liga. Agora. Ricardo pegou o celular com as mãos tremendo e ligou para a irmã. Sandra, você pode vir na casa da mãe? Agora? Não, não pode ser depois. Tem que ser agora. Sandra, a mãe sabe de tudo. Sabe, sim. Só vem, pelo amor de Deus. Enquanto esperávamos Sandra chegar, fiquei observando Ricardo. Meu filho mais velho, que eu carreguei no colo, que ensinei a andar, que ajudei a estudar direito, estava ali na minha frente suando frio porque foi pego tentando me roubar. Filho, posso fazer outra pergunta? Pode, mãe. Por que não veio falar comigo sobre suas dívidas? Ele abaixou a cabeça. A senhora não ia entender. Não ia entender o quê? Que meu filho estava precisando de ajuda? Não era só precisar de ajuda, mãe. Era muita grana. Muito dinheiro mesmo. 800 mil reais. Ele levantou a cabeça surpreso. Como a senhora soube o valor exato? O Marco me ligou. Disse que você garantiu que eu ia pagar. Mãe, eu só falei isso para ganhar tempo. Garantiu usando a minha casa como garantia, Ricardo. Usando meus bens como aval para suas apostas. Mãe, eu ia conseguir o dinheiro de outro jeito. Que outro jeito? Me matando e ficando com a herança? Ricardo não respondeu. A resposta estava na cara dele. Sandra chegou 20 minutos depois. Entrou em casa apressada, nervosa, olhando para mim e para Ricardo como quem não entendia o que estava acontecendo. Mãe, Ricardo disse que a senhora sabe de alguma coisa? Sei, filha. Sei de muita coisa. Sandra se sentou no sofá, ao lado do irmão. Sabe do que, mãe? Que vocês me declararam morta para roubar minha herança. Sandra ficou sem reação por uns segundos. Depois começou a balançar a cabeça. Não, mãe. Não foi isso. Não foi? Então explica para mim o que foi. Mãe, a gente só queria organizar as coisas para quando chegasse a hora. Que hora, Sandra? A hora da senhora. Partir. Partir para onde? Eu não vou viajar. Não é isso, mãe. Ah, você tá falando da hora de eu morrer? É isso? Sandra começou a chorar. Mãe, a senhora não tá bem de saúde. Tá esquecendo as coisas, ficando confusa.
Confusa? Sandra, você acha que eu tô confusa agora? Ela me olhou. Pela primeira vez, realmente me olhou. E viu que eu não estava confusa coisa nenhuma. Não, mãe. Então, por que achou que eu estava confusa antes? Silêncio. Vou responder por vocês. Por que era conveniente achar que eu estava confusa? Porque uma velha confusa é mais fácil de enganar. Levantei da cadeira e fui até a mesa onde havia deixado a pasta com as evidências. Ricardo e Sandra me acompanharam com os olhos, como 2 réus esperando a sentença. Vocês acham que conhecem sua mãe? Acham que sabem quem é Antônia Cordeiro dos Santos? Abri a pasta e comecei a tirar documentos. Vou apresentar vocês para ela. Primeiro documento. Extrato bancário da conta principal da empresa. Saldo atual, R$2.350.000. Os olhos dos 2 se arregalaram. Segundo documento, escrituras dos terrenos da Zona Sul. Valor venal, R$1.200.000. Sandra abriu a boca, mas não saiu som. Terceiro documento. Participação na empresa de materiais de construção. Dividendos anuais, R$800.000. Ricardo passou a mão pelo rosto. Quarto documento. Aplicações em CDB e títulos do Tesouro. Total, R$3.900.000. Os 2 estavam em estado de choque. Total do patrimônio que vocês tentaram roubar, R$7.250.000. Sandra estava chorando baixinho. Ricardo parecia que ia desmaiar. Vocês sabiam que eu administrava tudo isso? Não, mãe. Sandra sussurrou. Sabiam que eu leio todos os contratos, que eu tomo todas as decisões financeiras, que eu construí esse patrimônio junto com seu pai? Não sabíamos. Claro que não sabiam. Porque vocês nunca se importaram em conhecer sua mãe de verdade. Para vocês, eu sempre fui só uma velha que fazia comida e lavava roupa. Peguei outro documento da pasta. Quinto documento. Certidão de criação da Fundação João e Antônia Cordeiro, registrada em cartório no dia 3 de abril. Que fundação é essa, mãe? Ricardo perguntou com a voz embargada. Uma fundação para cuidar de crianças autistas e idosos abandonados. Por que a senhora criou uma fundação? Por que transferi todos os meus bens para ela? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Como assim, mãe? Sandra conseguiu falar. Exatamente isso que vocês ouviram. Todo o patrimônio da família agora pertence à fundação. Vocês acabaram de ser deserdados. Ricardo se levantou da poltrona como um doido. A senhora não pode fazer isso. Posso sim. E já fiz. Está aqui. Registrado em cartório. Assinado por mim com plena capacidade civil. Sandra estava chorando mais alto agora. Mãe, o Pedrinho. O tratamento do Pedrinho. O Pedrinho vai ser o primeiro beneficiado pela fundação. Ele vai ter o melhor tratamento que o dinheiro pode comprar. Mas vocês não vão ver um centavo. Ricardo estava andando pela sala como um animal enjaulado. A senhora não pode fazer isso. É, filho. É vingança mesmo. E sabe qual é a parte mais bonita? Peguei outro documento da pasta. Sexto documento. Gravação de vocês 2 falando sobre como iam dividir minha herança quando eu morresse. Coloquei o celular na mesa e apertei o play. As vozes deles encheram a sala. Ricardo, com a casa vendida e os investimentos, dá uns 400.000 para cada um. Sandra, e se ela demorar para morrer? Ricardo, não vai demorar. Com a idade dela e os problemas de saúde. Sandra, às vezes eu tenho vontade de dar uma ajudinha para a tia Natureza. Parei a gravação. Sandra estava soluçando. Ricardo estava branco como um morto. Dar uma ajudinha para a tia Natureza? Sandra, estava pensando em me matar de verdade? Mãe, eu não falei sério. Não falou? E isso aqui? Peguei outro documento.
7º documento. Relatório de investigação particular sobre vocês dois. A senhora contratou um detetive? Ricardo perguntou incrédulo. Contratei. E descobri muita coisa interessante. Ricardo. Dívidas de R$800 mil em apostas esportivas. Sandra. Conversas com médicos sobre eutanásia para idosos. Sandra parou de chorar e me olhou com horror. Como a senhora soube disso? Porque eu não sou a velha burra que vocês pensavam. Nunca fui. Sentei de volta na cadeira e olhei para meus 2 filhos. Eles estavam destruídos. Mas eu não sentia pena. Senti uma satisfação fria, calculada. Agora vou explicar para vocês como as coisas vão funcionar a partir de hoje. Peguei o último documento da pasta. 8º e último documento. Denúncia que vai ser registrada na Polícia Federal amanhã de manhã. Denúncia do quê? Ricardo perguntou, mas já sabia a resposta. Falsidade ideológica, tentativa de fraude, apropriação indébita, formação de quadrilha para cometer crime contra idoso. Quer que eu continue? Ricardo desabou na poltrona. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Eu vou perder a OAB. Vai sim, e vai responder criminalmente. Junto com o Dr. Sérgio, que já recebeu uma cópia de todas as evidências. O Dr. Sérgio não fez nada. Fez sim, participou da farsa. Mas quando viu as provas, preferiu colaborar com a justiça. Esperto ele. Sandra levantou e veio se ajoelhar na minha frente. Mãe, pelo amor de Deus, pensa no Pedrinho. Eu pensei no Pedrinho. Por isso criei a fundação. Ele vai ter tudo o que precisa. Mas e eu? Como eu vou viver sem o dinheiro da herança? Do mesmo jeito que vive agora, filha. Trabalhando. Mãe, eu não consigo trabalhar período integral por causa do Pedrinho. Não vai precisar. O Pedrinho vai estudar numa escola especial da fundação, com tratamento completo. Você vai poder trabalhar o dia todo. Sandra me olhou sem entender. A fundação vai cuidar do Pedrinho? Vai. Ele vai ter médicos, terapeutas, professores especializados. A melhor estrutura que o dinheiro pode comprar. E eu vou poder visitar? Toda semana. Mas só você. Ricardo não chega perto do meu neto. Ricardo explodiu. Por que eu não? Ele é meu sobrinho. Porque você é um criminoso, Ricardo. Um homem que apostou R$800 mil e depois tentou matar a própria mãe para pagar as dívidas. Eu não ia matar a senhora. Não? Então explica essa conversa aqui. Coloquei o celular para tocar outra gravação. Ricardo, o Marco tá cobrando pesado. Se eu não pagar até sexta, ele vai atrás da família. Sandra, e se a gente acelerar o processo? A mãe tá bem ruinzinha mesmo. Ricardo, como assim acelerar? Sandra, sei lá, Ricardo. Uma overdose de remédio para a pressão. Ricardo. Sandra, isso é assassinato. Sandra. É, mas quem ia suspeitar? Velha de 68 anos com problema de coração. A gravação acabou. Sandra estava pálida como um fantasma. E aí, filha? Ainda vai dizer que não planejaram me matar? Sandra não conseguia falar. Vocês não só queriam minha morte. Vocês estavam planejando me assassinar. Mãe, isso foi só uma conversa. A gente não ia fazer nada. Não iam? E os remédios de pressão que sumiram da minha gaveta semana passada? Sandra abaixou a cabeça. Foram vocês que pegaram, né? Para testar a dosagem? Mãe, a gente só queria ver quanto tempo a senhora levava para sentir falta. Queriam ver se eu ia perceber que vocês estavam me envenenando aos poucos. Ricardo começou a chorar. Pela primeira vez na vida, vi meu filho mais velho chorando. Mãe, a gente tá desesperado. Os agiotas ameaçaram matar toda a tua família. E a solução de vocês foi me matar primeiro? A gente não sabia o que fazer. Sabiam sim.
Podiam ter vindo falar comigo. Podiam ter pedido ajuda. Podiam ter confiado na mãe de vocês. A senhora ia ajudar? Claro que ia, Ricardo. Eu daria minha vida por vocês. Então por que não ajuda agora? Levantei da cadeira e fui até a janela. Lá fora, a vida continuava normal. Vizinhos indo e voltando do trabalho. Crianças brincando na rua. O mundo girando como sempre girou. Por que vocês não me mataram por desespero, Ricardo? Me mataram por ganância. Como assim? Os agiotas não ameaçaram a família. Isso é mentira. Virei para olhar para eles. O detetive investigou o Marco. Ele existe. Vocês devem dinheiro para ele mesmo. Mas ele nunca ameaçou ninguém além de você, Ricardo. Mãe! Vocês me mataram porque era mais fácil do que assumir responsabilidade pelos próprios erros. Porque era mais cômodo me roubar do que me pedir ajuda. Sandra parou de chorar e me olhou. E agora, mãe? O que vai acontecer com a gente? Agora vocês vão descobrir como é a vida sem a mãe, que sempre limpou a bagunça de vocês. Voltei para a mesa e peguei a pasta. Ricardo! Amanhã de manhã você vai receber uma intimação da Polícia Federal. Recomendo que arranje um advogado bom, porque você vai precisar. E o dinheiro dos agiotas? Problema seu. Você criou, você resolve. Sandra, você também vai receber uma intimação. Tentativa de homicídio contra idoso é crime hediondo. Mãe, eu nunca toquei na senhora. Mas planejou. E no Brasil, planejar crime é crime também. Caminhei até a porta e abri. Agora eu quero que vocês saiam da minha casa. E não voltem mais. Mãe, a senhora não pode. Posso sim. Esta casa é minha. O patrimônio é meu. E vocês não são mais meus filhos. Sandra se levantou ainda chorando. Mãe, a senhora não quer nem saber do Pedrinho? Quero sim. Por isso ele vai ser criado longe de vocês. Longe de pais que planejam assassinatos. Sandra saiu caminhando como um zumbi. Ricardo ficou mais um pouco. Mãe, a senhora tem certeza de que quer fazer isso? Absoluta. A senhora nunca mais vai falar com a gente? Nunca mais. Nem se a gente pedir perdão? Filho, existe perdão para quem trai. Existe perdão para quem rouba. Existe perdão para quem mente. Mas não existe perdão para quem mata a própria mãe. Ricardo saiu sem olhar para trás. Fechei a porta. Encostei as costas nela e sorri. Pela primeira vez em meses, eu estava realmente viva. Continua na terceira parte. Passaram-se 4 anos desde aquela terça-feira que mudou tudo. 4 anos desde que descobri que estar morta podia ser a melhor coisa que me aconteceu na vida. Estou aqui na mesma cozinha, tomando aí o mesmo café, ouvindo aí o mesmo barulho da chuva no telhado. Mas nada é igual. Eu não sou mais a mesma pessoa que era em março de 2021. E, sinceramente, não sei se isso é bom ou ruim. A vingança teve o gosto que eu esperava. Doce e amargo ao mesmo tempo. Como açúcar cristal com um fundo de fel. Ricardo está preso há 3 anos. Condenado por falsidade ideológica, tentativa de fraude e formação de quadrilha. Perdeu a OAB, perdeu o escritório, perdeu tudo. Os agiotas cobraram a dívida da família dele. A esposa teve que vender o apartamento e voltar para a casa da mãe com os filhos. Gabriel, meu neto, que mandou aquela mensagem fatídica, hoje tem 21 anos e não fala comigo desde o dia em que o pai foi preso. Sandra não foi condenada criminalmente. O advogado conseguiu provar que ela estava em estado de vulnerabilidade emocional por causa do filho especial. Mas perdeu a guarda do Pedrinho para o Estado, que o transferiu para a tutela da fundação. Ela pode visitar uma vez por semana, sempre acompanhada. Trabalha como caixa de supermercado para pagar o aluguel de um kitnet na periferia. Pedrinho, hoje com 12 anos, é o menino mais feliz do mundo. Fala 3 idiomas, toca piano,
Faz terapias com os melhores especialistas do país. Não sabe que a avó que visita todo domingo na fundação é a mesma que destruiu a vida dos pais dele. Para ele, eu sou apenas Dona Antônia, a tia que gosta de ouvir ele tocar música. Eu devia me sentir mal por isso? Devia ter remorso? Não sinto. Talvez devesse, mas não sinto. E isso me assusta mais do que a traição dos meus filhos. Porque a mulher que eu era antes, aquela Antônia que fazia crochê e assistia à sessão da tarde, ela teria perdoado. Ela teria chorado, sofrido, mas no final teria aberto os braços e dito: vocês são meus filhos, independente do que fizeram. Mas aquela mulher morreu numa terça-feira de março. No lugar dela nasceu outra coisa. Algo mais frio, mais calculado. Algo que consegue dormir tranquilo sabendo que destruiu a vida dos próprios filhos. Às vezes eu me pergunto, o que eu me tornei? A resposta é simples e aterrorizante. Me tornei alguém que não perdoa. Alguém para quem a justiça é mais importante que o amor de mãe. Alguém que escolheu a vingança em vez da misericórdia. E sabe o que é pior? Eu gostei de quem me tornei. Nos primeiros meses depois do confronto, eu ainda sentia pontadas de dor quando pensava no Ricardo na cadeia ou na Sandra passando necessidade. Chegava a pegar o telefone para ligar, para oferecer ajuda, para ser mãe de novo. Mas aí eu lembrava da conversa dele sobre me matar com overdose de remédio. Lembrava do Gabriel mandando aquela mensagem como se estivesse falando sobre o tempo. Lembrava da frieza nos olhos deles quando descobriram que eu sabia de tudo. E a dor sumia. Dava lugar a uma satisfação gelada que me preenchia por inteiro. Eles escolheram me tratar como um obstáculo para ser removido. Agora vivem as consequências dessa escolha. A Fundação João e Antônia Cordeiro virou referência nacional no cuidado de crianças autistas e idosos abandonados. Temos 4 unidades em São Paulo, 2 no Rio, 1 em Minas Gerais. Ajudamos mais de 300 famílias por mês. Salvamos vidas que teriam sido perdidas por falta de dinheiro e estrutura. Todo esse bem que estamos fazendo nasceu da maldade dos meus filhos. É uma ironia que me diverte. Uso o dinheiro que eles tentaram roubar para construir um legado que vai durar muito mais tempo do que qualquer herança familiar. Quando eu morrer de verdade, não vou deixar filhos ricos. Vou deixar um mundo um pouco melhor. É uma vingança mais sofisticada do que eles mereciam. Dr. Sérgio ainda é meu advogado. Depois que viu as evidências, ele rompeu com Ricardo e passou a trabalhar exclusivamente para a Tia Fundação. Nunca mais tocamos no assunto da tentativa de fraude. Mas às vezes eu vejo nos olhos dele uma admiração misturada com medo. Ele sabe do que eu sou capaz. Marlene, a cuidadora, continua trabalhando comigo. Hoje ela sabe quem eu realmente sou, mas nunca comenta. É uma mulher inteligente. Entende que trabalhar para alguém que conseguiu derrotar os próprios filhos é trabalhar para alguém que não aceita traição. A relação entre nós mudou. Antes ela me via como uma velhinha inofensiva. Hoje me vê como uma patroa respeitável que paga bem e exige lealdade. É uma relação mais honesta. Tenho poucos amigos. A transformação que sofri me deixou com pouca paciência para futilidades. Não consigo mais fingir interesse em fofocas de vizinha ou reclamações sobre o preço do pão. Minha mente funciona em outro nível agora. Estratégico, calculado, sempre 3 passos à frente. Isso me isolou socialmente, mas não me incomoda. Prefiro a solidão honesta à companhia falsa. As únicas pessoas com quem tenho prazer em conversar são os outros idosos da fundação. Eles têm histórias reais de superação, de luta, de dignidade preservada, apesar das adversidades. São pessoas que sabem o valor de um caráter íntegro porque viram o preço da traição na própria pele. Com eles eu consigo ser humana de novo.
Por algumas horas. Mas sempre volto para casa, para minha cozinha silenciosa, para minha cama fria, para meus pensamentos sombrios. E me pergunto, valeu a pena? A resposta muda dependendo do dia. Nos dias ruins, quando a solidão aperta e a casa parece um mausoléu, eu penso que talvez devesse ter perdoado. Que talvez devesse ter sido mãe em vez de vingadora. Que talvez o amor fosse mais forte que a justiça. Mas nos dias bons, quando vejo Pedrinho tocando piano, ou recebo relatórios da fundação sobre mais uma vida salva, eu sei que fiz a escolha certa. Porque meus filhos não mereciam perdão. Mereciam consequências. E as consequências os transformaram tanto quanto me transformaram. A diferença é que eu me transformei numa pessoa mais forte. Eles se transformaram em pessoas quebradas. É uma justiça poética perfeita. Se você chegou até aqui na minha história, provavelmente está se perguntando o que aprendeu com tudo isso. Ou talvez esteja julgando minhas escolhas, pensando se eu fui longe demais, se deveria ter agido diferente. Deixa eu te contar uma coisa. Eu não ligo para o seu julgamento. Porque você não viveu o que eu vivi. Você não descobriu que as pessoas que mais ama no mundo estavam planejando sua morte para ficar com seu dinheiro. Você não ouviu seus próprios filhos calculando quanto tempo você demoraria para morrer. É fácil falar de perdão quando você não foi traído. É fácil falar de amor incondicional quando seus filhos não tentaram te matar. Mas vou dividir algumas lições que aprendi nesses 4 anos, para caso você um dia precise delas. Espero que não precise, mas o mundo está cheio de pessoas mal-intencionadas disfarçadas de família. Primeira lição: nunca subestime uma mulher brasileira. Nós somos criadas na base da luta. Criamos filhos com pouco dinheiro, administramos casas com criatividade, sobrevivemos a maridos difíceis com paciência. Quando uma mulher brasileira decide que você é inimigo dela, você deveria mudar de país. Meus filhos cometeram o erro clássico de confundir humildade com burrice. Pensaram que, porque eu não ostentava conhecimento, eu não tinha conhecimento. Porque eu fingia precisar de ajuda, eu realmente precisava de ajuda. Erro fatal. Segunda lição: família não é sagrada. Caráter é sagrado. A sociedade nos ensina que família é tudo, que sangue é mais importante que água, que devemos perdoar qualquer coisa por amor. Mentira. Família que trai não é família. É quadrilha. Família que planeja sua morte não merece seu amor. Merece sua vingança. O que torna uma pessoa digna do seu afeto não é o DNA que vocês compartilham. É a lealdade, a honestidade, o respeito. Se seus parentes não têm essas qualidades, eles são estranhos que moram na sua casa. Terceira lição: dinheiro revela caráter. Quando há herança em jogo, as pessoas mostram quem realmente são. A máscara cai, a educação some, os instintos mais primitivos afloram. Se você quer conhecer alguém de verdade, fale sobre dinheiro. Veja como a pessoa reage quando há muito a ganhar ou muito a perder. Ali você vai ver a alma dela. Meus filhos se revelaram gananciosos, covardes, traiçoeiros. Essas características sempre estiveram lá. O dinheiro só as trouxe à superfície. Quarta lição: vingança bem planejada é melhor que perdão mal dado. Perdão não é virtude quando vem da fraqueza. Perdão só tem valor quando vem da força. Eu podia ter perdoado meus filhos. Podia ter fingido que nada aconteceu, ajudado a pagar as dívidas do Ricardo, bancado o tratamento do Pedrinho, continuado sendo a mãe devotada que sempre fui. Mas isso não teria ensinado nada para eles. Teriam continuado me vendo como idiota, continuado planejando como me explorar, continuado contando os dias para minha morte. A vingança os educou de um jeito que o perdão nunca conseguiria. Quinta lição:
Às vezes, ser mãe significa parar de ser mãe. A decisão mais difícil que tomei foi cortar relação com meus filhos. Vai contra todos os instintos maternais, contra tudo que a sociedade ensina sobre amor de mãe. Mas às vezes, proteger alguém significa se afastar dele. Às vezes, amar alguém significa deixar que ele sofra as consequências dos próprios atos. Eu salvei Pedrinho mantendo ele longe dos pais. Salvei a mim mesma, mantendo distância dos filhos. Última lição. Não existe final feliz na vida real. Essa não é uma história com moral da carábula, onde o bem vence o mal e todo mundo aprende uma lição edificante. Essa é a vida real, onde as escolhas têm preço e nem sempre sabemos se foi o preço certo. Eu ganhei a guerra contra meus filhos, mas perdi a chance de ser avó presente dos meus netos. Ganhei o controle total do meu patrimônio, mas perdi a ilusão de que tinha uma família que me amava. Ganhei paz de espírito, mas perdi a capacidade de confiar completamente em alguém. São trade-offs que eu aceito, mas são trade-offs. Se você está ouvindo essa história porque suspeita que alguém da sua família está planejando algo contra você, preste atenção nos sinais. Interesse súbito nos seus bens. Perguntas sobre testamento e herança. Conversas sussurradas que param quando você chega perto. Documentos que somem e reaparecem. Consultas médicas que você não marcou. E, principalmente, pessoas que começam a te tratar como se você fosse mais frágil do que realmente é. Se você notar esses sinais, não confronte ainda. Investigue primeiro. Colete evidências. Planeje suas jogadas. E quando tiver certeza, haja com a frieza de uma cirurgiã e a precisão de uma contadora. Porque família que trai não merece aviso. Se você está ouvindo essa história porque está pensando em trair alguém da sua família pelo dinheiro, deixa eu te dar um conselho de graça. Não faça. Não porque é moralmente errado, embora seja. Não porque você vai se arrepender, embora vá. Faça porque você não sabe contra quem está mexendo. Aquela velhinha inofensiva pode ser uma estrategista militar disfarçada. Aquele tio bobão pode ter um QI de gênio. Aquela tia religiosa pode ter frieza de assassina profissional. Você não sabe quem realmente são as pessoas que criaram você, que sobreviveram a décadas de luta, que construíram patrimônio na base da inteligência e da determinação. Mexer com essa gente é como brincar com onça. Pode parecer mansinha, mas na hora do bote você descobre que estava enganado o tempo todo. E para você que chegou até aqui ainda se perguntando se eu me arrependo. Não me arrependo. Toda terça-feira, quando bate 5:30 da tarde, horário que recebi aquela mensagem no WhatsApp, eu me lembro do que meus filhos fizeram. E penso no que eu fiz em resposta. E sorrio. Porque a Antônia Cordeiro dos Santos, que morreu naquele dia em março de 2021, era uma mulher que acreditava na bondade das pessoas, na lealdade da família, na força do amor incondicional. A Antônia Cordeiro dos Santos, que nasceu no lugar dela, é uma mulher que acredita na justiça, na consequência dos atos, na força da vingança bem executada. E, sinceramente, eu prefiro essa versão de mim. Ela dorme melhor à noite. Agora, se me dão licença, vou preparar o jantar. Hoje é quinta-feira, dia de visitar Pedrinho na fundação. Ele está aprendendo uma música nova no piano e quer tocar para mim. É o único momento da semana em que ainda consigo sentir algo parecido com o amor maternal. O resto do tempo, eu sou apenas a mulher que enterrou os próprios filhos antes que eles me enterrassem. E tô vivendo feliz assim.